Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Aqui quem fala é o Davi e vamos iniciando mais um assunto de extrema importância, como de costume. Por isso, como não podemos perder tempo, sem mais delongas, pegue agora mesmo seu doce de goiaba com queijo e vamos iniciando o nosso quadro. Senhores do Mundo. Constantemente, nós temos estudado juntos os impactos da nova ordem mundial no nosso país e no mundo. Coisas que nós falamos em um primeiro momento, pelo conhecimento que já adquirimos através de muitas pesquisas e análises juntos sobre os senhores do mundo, nos levou a compreender coisas e tomar posições, e para a grande maioria alienada ainda, vai soar como fantástico demais ou totalmente sem lógica. Uma dessas posições é quando falamos do monopólio e controle feito por marcas. Já mostramos aqui em documentário que grandes empresas como Walmart, GM, Exxon, entre muitas outras, elas são economicamente falando maiores do que países como a Dinamarca, Noruega e muitos outros. Essas marcas citadas, elas são mais ricas e poderosas do que estas nações e muitas outras, através de uma falsa ideia libertária de livre comércio, derrubando a autoridade, a lei e a fiscalização dos estados. O mundo chegou hoje ao ponto onde é possível essas grandes marcas, que são as verdadeiras novas potências mundiais, comprar e administrar recursos essenciais para a sobrevivência do povo. Mas como você sabe, na democracia, exige-se que para a pessoa ser representante do povo, para ela poder sentar em uma cadeira de poder, ela deve passar por todo um processo. É claro que sabemos que é falho, nós brasileiros sabemos muito bem disso, mas mesmo com todo o processo, os corruptos conseguem driblar isso e conseguem sentar nessas cadeiras de poder. Agora imagine nessas empresas, onde ninguém determinou nada. Essas pessoas chegaram lá, sabe Deus como. Muitas nós nem conhecemos os seus donos, apenas ouvimos falar. E essas pessoas agora estão sendo donas dos recursos dos países. Ninguém está se preocupando com isso. Quando qualquer um fala contra, é logo taxado como comunista. E essa sempre foi uma tática dos senhores do mundo. Qualquer pessoa que vai contra os planos deles e as ideias, logo é classificada. Mas um bom exemplo dessa dura verdade que estamos falando aqui, você vai ver agora na matéria da Rede Podre, onde você vai ver que outra grande marca, a Philips, fez o que todos nós já sabemos e tentamos incansavelmente explicar aos nossos irmãos não despertos. Aviso de antemão. A Rede Podre não fez isso porque é boazinha e está a favor do povo. Com certeza não. Provavelmente a Philips deve ter deixado de anunciar com ele. E aí, eles partiram para mostrar toda a realidade. Mas isso acontece com 99% das grandes marcas. Então vamos à matéria da própria Rede Podre. Este homem sabe demais. Ex-funcionário da multinacional Philips Medical, ele investigou por conta própria contratos fraudulentos da empresa. E pagou caro por isso. Perdeu o emprego e tem que viver escondido. A partir das revelações feitas por esse executivo de 51 anos, que não vai mostrar o rosto nem se identificar, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro intensificou as investigações na área da saúde, as fraudes e corrupção que acontecem constantemente nesse setor. Por que o senhor resolveu denunciar? Eu acho que uma empresa que se diz ética não deveria fazer o que fez. Ele tinha 3 anos de empresa quando descobriu irregularidades no fornecimento de produtos, como equipamentos de raio-x e de ressonância magnética para o setor público. Levou o caso à direção da Philips, mas o esquema era muito maior do que ele imaginava. Mesmo levando às instâncias superiores, tanto na Holanda como nos Estados Unidos, nada foi feito. 2 anos depois, ele foi desligado da empresa. Mas o que ele descobriu de tão grave? As vendas que estavam ocorrendo eram vendas fraudulentas, superfaturadas e por empresas que não existiam. Segundo as investigações do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, a fraude funcionava em 2 frentes. Primeiro, era preciso tirar outras empresas do ramo da disputa por contratos no setor público. A estratégia era colocar na licitação exigências técnicas que só um determinado produto da Philips pudesse atender, como, por exemplo, um monitor cardíaco. Depois, uma empresa de fachada era colocada no esquema de corrupção para ganhar a licitação e vender os produtos a preços superfaturados. Um monitor que era vendido a 15 mil, muitas vezes no mercado, para o governo, era vendido a 30 mil, 35 mil. Essa mesma empresa distribuiu dinheiro aos envolvidos na fraude.
Uma das empresas de fachada é Rise Comércio e Representações, que fica neste endereço aqui na Zona Oeste de São Paulo. Uma empresa pequena com um lucro modesto de R$2.000 ao ano, que ganhou uma licitação para uma venda de R$70 milhões em produtos da Philips. Nesse caso específico que eu indiquei, são R$30 milhões em propina, mas o Ministério Público já identificou que o valor pode chegar a 2 bilhões ou mais. O esquema já vinha sendo investigado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro na Operação Fatura Exposta, que no ano passado prendeu o ex-secretário de Saúde do Estado do Rio, Sérgio Cortes. Eu incluí mais informações para eles e aí chegou na operação desencadeada quarta-feira passada. A nova operação, com base no dossiê entregue pelo ex-funcionário da Philips, foi batizada de Ressonância. As provas levaram o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro à outra ponta do esquema, as grandes empresas. Até então, a gente estava apenas lidando com intermediários e o esquema demonstrou que tudo isso só foi possível de acontecer porque tinha a conivência das grandes marcas. Foram 21 prisões na última quarta-feira. Entre os presos, os 2 sócios da Rise, a empresa de fachada envolvida no esquema de corrupção. 6 executivos da Philips foram detidos. Um deles é Dáurio Speranzini Júnior, diretor-geral da empresa na época dos contratos fraudulentos. Hoje, ele está no comando da concorrente General Electric. O encorajamento desses funcionários de empresas, ele auxilia muito a investigação a buscar novos elementos que não conseguiríamos por outras formas. Em nota, a Philips afirma que não participou diretamente das licitações investigadas. Diz ainda que realizou uma apuração interna na ocasião dos contratos há cerca de 10 anos e que não identificou irregularidades. O ex-executivo começou a denunciar o caso em 2015. Ele não é um delator que recebeu benefícios em troca de informações, mas um brasileiro indignado com um esquema de corrupção. Eu não me arrependo, porque é muito dinheiro que foi desviado. Os valores são 3 vezes mais, 4 vezes mais. Dinheiro que poderia ser usado na saúde para atender justamente essas pessoas que estão nas filas. Nós não conseguimos contato com a defesa do executivo Dáurio Speranzini Júnior, ex-diretor-geral da Philips Medical, nem com os advogados dos sócios da Rise Comércio e Representações. Então essa matéria é um soco na cara dessas pessoas que continuam achando que a solução é privatizar tudo e deixar as coisas nas mãos de empresas como essa. Na prática isso significa empregado e patrão juntos. Neste caso, os empregados são os políticos e as empresas são os patrões. O povo acredita que os empregados vão criar leis e fiscalizar os caras que bancam suas campanhas e mandam literalmente nos seus partidos. Você aprendeu e foi induzido a pensar que isso é o correto. Se pensar diferente, as pessoas esperam você dar sua opinião para te classificar como esquerda ou direita, como comunista ou como capitalista. Elas aprenderam a gostar que seja assim. Não existe um bom senso. Não se tenta raciocinar de forma neutra buscando o melhor para todos. Não. Você deve e tem que pertencer a um lado. Do contrário, você é um fascista ou algum outro tipo de cista no final. Mas o que é fato é que o livre comércio, em teoria, seria muito bom. Eu seria o primeiro a levantar essa bandeira se caso realmente existisse. É a ideia que seria pessoas podendo negociar à vontade. Eu, você, o cidadão comum, podendo comprar e vender sem o governo nos taxar abusivamente como faz e nos encher de burocracia. Essa é a nossa ideia de livre comércio. Mas na prática, o que é colocado aí? É algumas empresas estrangeiras entrando no país, comprando serviços, o direito de fazer o serviço, e engolindo os pequenos comerciantes e monopolizando tudo. Hoje o Brasil ocupa lugar de destaque na lista dos países mais burocráticos do mundo. Para se abrir um negócio aqui é um verdadeiro Deus nos acuda. Ainda quando depois de pagar taxas realmente abusivas, você ainda consegue abrir o seu negocinho. Com a concorrência dos gigantes da maioria internacionais, os grandes grupos, logo seu negócio é engolido. Não é à toa que você está vendo essas estatísticas agora na sua tela, provando que a maioria das empresas que abrem todos os anos não conseguem ter 1 ano de sobrevivência. Os senhores do mundo deixaram as regras muito claras. Criaram leis e regras para impedir que você chegue no topo da pirâmide. Alguns acham que isso é impossível. Se a pessoa não chega lá é porque realmente é incompetente. Mas eu tenho um bom exemplo para dar a você. E eu posso falar com propriedade, porque eu tentei.
Você está vendo agora como é fácil você ser um Uber, não é? Mas lá por volta de 2010, 2011, eu não lembro bem a data, mas eu pensei em ser taxista. O meu carro era 4 portas, estava bem inteiro, era um Vectra 99, já tinha mais de 10 anos de uso. Então eu tentei ser taxista, mas eu descobri que para o Detran daqui me legalizar, o meu carro tinha que ser 0 km. Meu carro já tinha mais de 10 anos, então para ser aceito eu precisaria comprar a placa de algum taxista que tivesse o carro pelo menos 1 ano mais velho que o meu. E ainda por cima, depois disso, caso eu conseguisse encontrar esse cara, o meu carro teria que passar por uma perícia para depois ser aprovado. Conversando com outros taxistas, disseram que é muito difícil ser aprovado. Eles exigem tantas coisas que compensa mais você comprar um zero do que você ir com um usado. Caso eu ainda conseguisse ser aprovado, aí sim é que eu ia receber as placas vermelhas. Como resultado, você já deve imaginar, é óbvio que eu não consegui. Revoltado, eu ainda fui no Detran e perguntei a um funcionário, por que tanta burocracia? E aí o cara me respondeu com muita certeza do que estava dizendo. Isso era necessário, pois transportar pessoas era uma coisa muito séria. Não podia ser feita por qualquer um e de qualquer jeito. Foi isso que o cara me disse. E aí alguns anos passaram, e as empresas internacionais que pertencem aos senhores do mundo meteram o Uber aí. De repente qualquer um que seja habilitado e tenha um carro com 4 portas pode transportar. Não precisa ter praça, não precisa ter placas vermelhas, nem nada do tipo. A burocracia monstra que era feita antes pelo bem do passageiro simplesmente sumiu como um passe de mágicas. Isso é assim porque eles quiseram que fossem. Então esse episódio deixa claro que eles fazem como eles querem. As multas que você recebe, ditas que é para te proteger, na verdade é para te controlar. Por exemplo, como você pode ser multado por andar acima da velocidade, se nessa mesma estrada ela está sem sinalização e cheia de buracos que faz tantas vítimas todos os anos? Infelizmente as coisas são feitas desse jeito, mas a gadaiada, o gado gadoso, não se dá conta disso e continua achando que tudo que eles fazem é para nosso bem. Permitir que empresas entrem aqui, quebrem as regras e levem o nosso dinheiro para fora é bom, como por exemplo a Uber, barateou muito o serviço. Não há como dizer que não, mas o que realmente deveria ser visto não era isso. A pergunta que deveria ser feita aqui: o que impedia que isso fosse feito antes nacionalmente? Por que não facilitaram a vida do profissional do volante, das pessoas que queriam trabalhar com isso? Por que era tão burocrático? Por que se cobrava tanto? Por que se exigia tanto? Ninguém para pensar isso. Muitos vão dar dislike no vídeo porque hoje usam a Uber e adoram o serviço. E eu não estou dizendo que o serviço é ruim, mas o que eu estou dizendo aqui, para você que é bom entendedor já entendeu, é que não se trata do serviço ser bom ou ruim, se trata de quebrar regras e facilitar coisas para os de fora e arrebentar com quem é de dentro. Simplesmente isso. Eu não estou dizendo aqui que se proíba a Uber. Não, eu estou dizendo que já deveriam ter feito isso nacionalmente aqui antes. Uma coisa nacional, uma coisa que ajudasse o povo brasileiro e mantesse o dinheiro aqui dentro mesmo. Então essa pergunta de o porquê o governo não faz nada para facilitar a vida do povo, Cazuza já fez antes. Muitos perceberam, mas outros não. Mas eu deixo você com essa pergunta e quero que você pense na resposta. Quem paga pra gente ficar assim? Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Não me convidaram nessa festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores na taba de um índio, programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Pense nisso, porque esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido. Quero agradecer a todos os Patreons e os apoiadores do canal e aquelas pessoas que fizeram pequenas doações na nossa conta. E quero agradecer a todos vocês que sempre estão aqui comentando, dando like, compartilhando. Todos vocês unidos mantêm esse canal de pé. Uma coisa que eu tenho percebido recentemente no nosso trabalho é quanto mais nós vamos a fundo no assunto, menos pessoas conseguem nos entender. As pessoas infelizmente ainda estão presas na Matrix. Elas querem levantar bandeiras, elas querem ter posições políticas, esquecendo que tudo isso, a própria política, foi criada pelos senhores do mundo. É uma pena que isso aconteça. Enfim, isso se reflete em menos views, menos like. É uma coisa muito triste, mas mesmo assim, não estamos aqui para ficar famosos, nem ricos, nem nada do tipo. O trabalho vai continuando em frente, doa a quem doer. Enquanto houver aqui a mínima condição de continuar com esse trabalho de pé, nós seguiremos em frente. Isso eu prometo a vocês. Não esqueça de compartilhar, de mostrar para mais um amigo e trazer mais um para nossa família.
Com um grande número de despertos é que podemos fazer alguma diferença nesse mundo. Podemos pelo menos atrasar essa maldita agenda global, porque pará-la de fato é impossível. Está escrito, é o apocalipse, e vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Só que vocês sabem bem minha posição. Até lá, eu não vou ficar de braços cruzados e acredito que vocês também não. Então compartilha, deixa o like, traz mais um pra cá. Aqueles que têm uma condiçãozinha melhor, que puder doar pelo menos 2 contos pra nós, faça isso. Temos agora o Apoia-se, temos também o Patreon, e qualquer valor será sempre muito bem-vindo. Estamos querendo agora comprar um computador, e aí vamos dar uma mudada no estilo de vídeo. É claro que vai continuar o mesmo conteúdo, porém com um formato mais agradável aos olhos. Vocês não se importam com isso, eu não me importo com isso. Mas a gente sabe que aquelas pessoas que têm curiosidade, que querem despertar, se a gente tivesse uma aparência melhor, vamos dizer assim, ajudaria muito. Se você fizer uma pesquisa nos nossos vídeos, você vai ver que o canal é o mesmo desde que começou. Realmente estamos para trás, galera, infelizmente, e isso prejudica muito o canal também. Então eu peço a compreensão de vocês para nos ajudar a comprar uma nova máquina. Todo o dinheiro ganho com doações será destinado a isso. A máquina custa quase R$8.000. É uma máquina boa, é uma máquina que precisa para aguentar o chroma key, aguentar uma live ao vivo, esse tipo de coisa. Em breve eu farei um vídeo explicando melhor tudo isso, explicando a máquina, todas as peças que precisamos e por aí vai, tá? Por enquanto é só. Fiquem todos com Deus e que o nosso Criador acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Nós voltaremos na madrugada de sábado para domingo, se assim Ele permitir. Sempre encarando o sobrenatural. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim.